O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Envia teu Espírito, Senhor. Renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova. Irmãos e irmãs, que magnífico testemunhar que Jesus vive. Você é o herdeiro dessas testemunhas que foram os primeiros a ver Jesus. E nós precisamos, com este evangelho, despertar para uma realidade que Jesus, o vivente do Apocalipse, chama a atenção. Ou o cristão vai ser testemunha esclarecida, ou vai ser uma inteligência míope e fantasmagórica. Você quer ser testemunha esclarecida ou um fantasma? Eis a condição. Neste tempo em que a igreja se reduz num pequeno povo como o antigo povo de Israel, Jesus não joga com o tentador, mas ele não perderá os filhos que o Pai lhe confiou, enquanto que o tentador de seu lado fica jogando conosco. Estamos entrando num tempo em que a mente de todo ser humano será iluminada acerca dos seus pecados. E a igreja é aquela que tem sido testemunha e consoladora neste tempo de desolação. Eu, ministro da igreja, tenho sido testemunha disso. Eu tenho sido chamado por equipes de profissionais de saúde
para que os console. Eu, diante de um leito de dor no hospital, tenho sido chamado não para levar um prato de comida, mas dizer: Padre, me ajude neste momento, porque só Deus é minha esperança. Portanto, falo com vocês, com quem tem experiência de vida acerca da autoridade da igreja e da instituição consoladora de todos os tempos. E ela assim será. A igreja continua cumprindo seu papel. E feliz do cristão que caminha com ela. Mas, ai daqueles que se opõem para com a igreja. Seja o Sinédrio Supremo de qualquer tempo, seja o cristão que acredita em projetos falidos, chegará em breve o momento em que serão iluminadas a mente e o coração. E uma facção de cristãos fantasmagóricos acredita tão piamente nos mesmos projetos falidos, que se eu falar aqui da verdade da intervenção, por exemplo, da Mãe de Jesus na terra, que tem sido constante em Fátima, em Lourdes, em Medjugorje, pensam e julgam que isto é fanatismo. Não o é. E a Mãe de Jesus tem prevenido o mundo disso. E por que é que nós falamos tão pouco? Porque uma facção que se opõe contra a igreja convence boa parte dos cristãos a acreditar em projetos falidos. Que bom que você aqui acredita em Jesus e está se tornando gradativamente esta testemunha que anuncia, que crê, que continua a manifestar pela sua vivência a vida de Cristo. A igreja não sucumbirá. A igreja passará, como já passou, por este vale da sombra da morte também. E é aquela que mais consola os enlutados, aquela que mais cura os doentes, aquela que mais alimenta os pobres. Feliz de você que está com a igreja, porque aqueles que se opõem contra ela, se opõem contra Deus. E aqui cabe aquele conselho de Gamaliel, o diretor da maior universidade na época do Sinédrio, que julgou, condenou e executou Jesus. Diante do Supremo Sinédrio disse: cuidado para não se oporem contra Deus. Ah, que falta faz hoje um Gamaliel, homem consciente da sua missão na sociedade. E nós, meus irmãos, possamos prosseguir confiando em Jesus e acreditar que a proposta dele para que sejamos testemunhas da sua ressurreição nos livra de sermos mentes fantasmagóricas. E assim, neste processo que segue da intervenção do Filho de Deus, como diz na primeira leitura Pedro, o Deus que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó, se revelou em Jesus, mas o Supremo julgou e executou. Portanto, Ele ressuscitou e nos fez testemunhas
e nos enviou para anunciar, instituiu-nos ministros do perdão. Que notícia maravilhosa! Que bom pertencer à igreja e que bom sofrer as consequências que ela sofre. Você está determinada a isso? Você é feliz, porque a igreja é a promessa instituída iminentemente para atuar em nome de Jesus e assim conduzir o seu povo ao céu. E precisamos muito falar do céu, porque quanto mais falamos do céu, melhor vivenciamos na terra. Assim viveu o apóstolo São João, místico apóstolo, e porque falou de coisas tão finas no que se referem a Deus, percebeu detalhes entre os irmãos que precisavam de atenção e assim os propagou. E diz São João: naquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Irmãos e irmãs, não ouçamos os fantasmas, ouçamos a Jesus e prossigamos esclarecidos que Jesus, o vivente do Apocalipse, é o pastor por excelência que vai à nossa frente, e por isso nesta peregrinação terrena podemos prosseguir confiantes, porque Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso amor. Amém.